manjado ditado que diz: time que está ganhando não se mexe, parece funcionar para a seleção do técnico Luiz Felipe Scolari. Esse foi o plantel campeão da Copa das Confederações. Jefferson, Júlio César, Diego Cavalieri, Marcelo, Daniel Alves, Felipe Luiz, Jean, Dante, Thiago Silva, Davi Luiz, Hever, Fernando, Luiz Gustavo, Hernanes, Lucas, Oscar, Paulinho e Jadson, Bernard, Fred, Jô, Hulk, Neymar. Em novembro do ano passado, outra convocação, agora para os amistosos contra Honduras e Chile. Foi aí que o técnico Felipão fez nascer novas dúvidas para a seleção que vai disputar a Copa do Mundo, deixando a impressão de que cabe mais gente no time. O Arena Brasil navega com você agora em cada setor da seleção. Goleiros. Para o técnico Felipão, 4 são os homens de confiança, deixando claro que apenas uma lesão ou um deslize disciplinar deixariam de fora da Copa Júlio César e Jefferson. A outra disputa ficaria entre os goleiros Cavalieri e Victor. Acho que goleiro é confiança, né? O treinador tem a confiança nele, a gente não está vendo nenhum goleiro se destacando muito a mais do que os outros, embora a gente tenha uma safra muito boa de goleiro. E o Júlio é um tremendo de um jogador, ele é um cara agregador, é um cara que tem uma carreira muito boa. Acompanhei a trajetória da carreira do Júlio, desde os juniores do Flamengo, tudo que ele fez aqui pelo Flamengo e lá fora, durante 2 anos, o maior goleiro do mundo, unânime. Isso é um título que poucos brasileiros tiveram. Eu levaria o Júlio César, né? Jefferson é do Botafogo e o Fábio é do Cruzeiro. Com um bom time, a gente começa com um bom goleiro. Na zaga do Brasil, Dante, Davi Luiz e Thiago Silva só depende de estarem bem fisicamente para ir à Copa. A vaga que era de Hever está sendo disputada ainda por Dedé do Cruzeiro e corre por fora Miranda do Atlético de Madrid. Colocaria aí nessa quarta opção, né? Fora o Dante, o Thiago e o Davi, eu colocaria o Miranda, né? Que vem num momento muito bom no Atlético. Eu queria que levasse mesmo o Thiago Silva. Quanto aos laterais, Marcelo e Daniel Alves, além de titulares, são peça-chave no esquema do técnico. Mas a reserva mudou bastante. Felipão deve levar Maicon da Roma e Maxwell do PSG. Daniel Alves, o Marcelo, lateral esquerdo da seleção brasileira. Tá bem servida a seleção. Tá bem servida de laterais. Quanto aos volantes, estão praticamente garantidos Paulinho, Hernani e Luiz Gustavo. Com a contusão do Lucas Neiva, Fernando volta a figurar como favorito à última vaga de volante. Tenho dúvida ali na volância entre Luiz Gustavo e Lucas, mas eu acho que tá bem, dá pra jogar tranquilo. No lugar do Fernando, eu colocaria o Fernandinho do Manchester City, que hoje, não só hoje, já vem vindo já 5 temporadas muito bem, desde o Chato até tá no Manchester, né? O Fernandinho. Em relação aos meias, Oscar é o homem clássico do time e hoje está praticamente sem substituto à altura. O Lucas do PSG perdeu espaço, principalmente por conta do esquema adotado por Felipão. Tiveram chances na vaga de Lucas os atacantes William e Robinho. Kaká já pediu uma chance para Felipão e quer ser o homem de meio do Brasil. Ele seria o 10? Eu acho que é uma posição que tem que ter alguém que o adversário olha e impõe respeito, né? E realmente, né, no meio campo está faltando. Acho que o Oscar e o Williams, nesses jogos aí, vem apresentando um excelente futebol. Espero que eles dois continuem para manter a regularidade aí da seleção nessa Copa aqui no Brasil. O time roda não tendo um gênio, né, do camisa 10, aquele cara que faz a diferença. Lucas, que é cabe na seleção? Cabe, é o mais novo, pode dar um gás na Copa do Mundo. O retorno de Fred à seleção poderá zerar todos os problemas do técnico Felipão. Jô teve a condição de tentar se firmar, mas não como titular absoluto. Eu acho que o Fred em forma, pena que ele nos últimos tempos ficou fora, mas ele seria. O Jô também é uma opção, enfim. Dá para jogar até o Tardelli, eu acho.
que é um jogador que ainda não foi chamado e que o Brasil percebe que ele é um grande jogador. O Adriano, se ele tivesse vontade, se ele tivesse comprometimento, se ele tivesse responsabilidade profissional, ele seria com toda certeza titular absoluto de qualquer seleção. Se fosse com 2 atacantes, eu escolheria o Neymar e o Fred, né? Se fosse com 3, eu colocaria o Hulk. 3 no 4-3-3. O ataque, eu acho que falta o centroavante. Só o Fred, eu acho que não aguenta a pressão, não. Nosso atacante é muito fraco. Fred, Fluminense, dá não. Tá velho já. Agora, nome confirmado mesmo é o de Hulk, Bernard e Neymar. Vem comigo agora, vamos para a nossa super bancada. Já temos aqui o nosso time de craques. Hoje, a Naira Macedo, estudante de comunicação da Universidade Federal do Piauí, futura jornalista esportiva. Boa tarde, Naira. Boa tarde, Emerson. Boa tarde a todos. Boa tarde que acompanham a Arena. É um prazer estar aqui com vocês. Aníbal Lemos, já foi técnico de quase todos os clubes do futebol piauiense. Boa tarde, Aníbal. Boa tarde a todos. Prazer, obrigado pelo convite para a gente debater um pouco esse belíssimo programa. E foi craque também, jogando bola. Simão Teles Bacelar, o nosso Cima, o maior artilheiro do futebol piauiense em todos os tempos. Boa tarde, Cima. Boa tarde, Emerson. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Dídimo de Castro. Esse tema é muito legal, né? Em época de Copa do Mundo, cada brasileiro é um técnico, né? É. Então tem muito o que debater, né? No programa e depois, certamente, que o torcedor piauiense vai ficar comentando o assunto. Bom, eu vou começar pela Naira. Naira, o Filipão já fechou as portas. Cabe mais alguém na seleção, Naira? Cabe. O interessante da reportagem, Hermes, que eu ia destacar, é que eu concordo bastante com o Denis Borges, o treinador do Flamengo, que ele puxou o destaque do Miranda e do Fernandinho, que são 2 nomes que não estão sendo muito falados no futebol internacional. Eles não vêm sendo convocados, mas são 2 opções importantes. Eu acrescentaria também o Felipe Coutinho, que está no Liverpool, poderia ser o terceiro brasileiro aí que está entre esses que não estão sendo falados. Dos que estão falados, tem a questão do Kaká, que está muito pedido, né? Ele vem jogando bem e seria uma convocação muito mais interessante do que a do próprio Ronaldinho Gaúcho. Na fala da Naira, Aníbal, você concordou. Por quê? É sobre o Felipe? É porque eu estou na enquete aí que mulher entende de futebol, né, Herbert? Eu estou nesses 85%, porque ela já demonstrou aqui na participação dela que realmente faz sentido, né? Acompanha futebol, mesmo que não acompanhe, mas sabe. E tem o tino jornalístico e é importante, né? Então ela falou, acho que o Fernandinho é um jogador que vem hoje jogando no time que é líder do campeonato inglês, Manchester City. O próprio Miranda joga no Atlético de Madrid, que é o time que mais ascendeu na Europa nesses últimos tempos, né? Excetuando o Real Madrid e o Barcelona. E eu acho que é por aí também. Mas assim, o Filipão, a questão da convocação, é que a gente sempre tem essa coisa de dizer que falta sempre um jogador ou outro, porque o Brasil hoje tem a felicidade de realmente ter muitos jogadores com grande capacidade, jogando no melhor time do mundo, e eu acho que quem está num momento bom, eu acho que a convocação realmente vai ser uma convocação que vai agradar. O Filipão já tem praticamente ela já quase pronta, né? Certo ano aí 2 ou 3 dúvidas, porque na verdade, Herbert, esse processo de seleção, ele não veio com os 4 anos com ele, né? Começou no Mano Menezes após a Copa de 2010 e muitos jogadores passaram pela seleção e agora, nessa última etapa, o Filipão assumiu e realmente assumiu um momento importante de uma competição em que ele foi vencedor e que a gente viu realmente a seleção voltar a dar confiança para o povo brasileiro. Então eu acho que 90% do grupo já está, é esse grupo mesmo das Copas das Confederações e excetuando alguns jogadores que estão machucados, no caso do próprio Jadson do São Paulo, né? A dúvida ali na zaga com o Hever, que perdeu espaço, eu acho que pouquíssimas dúvidas, eu acho que ele persegue ainda até a convocação final. Bom, e é com muito prazer agora que a gente vai ter a opinião do maior craque do futebol piauiense, um dos maiores do Nordeste, do Norte-Nordeste, Simão Teles Bacelar, sobre seleção brasileira. Sua impressão sobre os convocados do técnico Filipão. Cabe mais alguém, Cima? O Aníbal falou tudo aqui. Eu acho que ainda tem ainda uma oportunidade, eu acredito, para o Tardelli, né? O Diego Tardelli. Eu acredito que ele deva ser convocado.
porque ele tá jogando bem, vem numa fase muito boa. Mas eu acredito que 90%, como o Aníbal citou aqui, já está escolhido. Quer dizer, você já tem os goleiros, os laterais, os zagueiros, os meio-campistas, só o ataque que você tem essa dúvida? Só o Tardelli, que eu acredito que ele vai ser convocado. Tá você era um homem que jogava enfiado na área, né? Estava postado lá para fazer gols de cabeça, de falta também. Esse jogador, se ele tivesse fisicamente muito bem, tecnicamente também, não seria o Adriano não, Cima, que faz o que você fazia? O Adriano, centroavante, você quer dizer? Para mim é um dos maiores jogadores, dos maiores atacantes que nós temos no Brasil. E não está sendo convocado porque todo mundo sabe que é um jogador indisciplinado. Problemático, né? Problemático, então ele não tem condição de servir a seleção brasileira. Mas para mim é um dos melhores jogadores que nós temos aqui no Brasil. Dídimo, a situação do Ronaldinho Gaúcho, Dídimo, tem chance ainda para o Ronaldinho na seleção, Dídimo? Eu acho que não tem nenhuma chance. Você já pensou o Ronaldinho junto com o Jô? Não, zero. Para mim o Filipão vai colocar em campo na Copa a seleção que ganhou a Copa das Confederações. Júlio César, Daniel Alves, o Thiago Silva, o zagueiro lá, o cabeludo, o Davi Luiz, o Marcelo e o meio-campo. Ele vai com o Paulinho, com o Luiz Gustavo, o Oscar e o Hulk. E no ataque é o Fred com o Neymar. Mudança poderemos ter, realmente no decorrer do... na convocação total, dos 23. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro, quem jogou bem, que destacou? O goleiro do Cruzeiro jogou muito bem, o Fábio. Eu não sei por que esse rapaz não tem chance na seleção. Jogou um belíssimo campeonato. Temos o Éder Ribeiro do Cruzeiro, que foi escolhido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e realmente jogou muita bola. O Elias jogou um belíssimo campeonato pelo Flamengo. É um grande jogador também, o Elias. O Dedé, o zagueiro, voltou a jogar bem pelo time do Cruzeiro. Então, mais ou menos por aí. Naira, outra observação sobre a convocação do Felipão, Naira. O que você gostaria de dizer? Acharia interessante também a gente destacar a questão do goleiro, né? Porque, assim, deu a entender que o Júlio César já é o titular, mas o Júlio César ele não vem jogando. E a gente não sabe até hoje, a gente já está no final de janeiro, quem é o reserva do Júlio César. A gente não tem essa certeza ainda. Então, nessa convocação pode aparecer o nome, por exemplo, do Vitor, que jogou também muito bem o Campeonato Brasileiro, além do Cavalieri ser novamente convocado. E tem uma turma boa nesse momento assistindo a nossa super bancada, acompanhando o programa e você especialmente, né? Que turma é essa? É a turma de jornalismo da universidade, a turma que está muito empolgada em estar participando do programa, de estar tendo a oportunidade de acompanhar um programa de esporte tão completo e ter como referência a gente estar estudando, o assunto propício é esse, o momento da gente ver o esporte, ver o futebol é esse. A gente tem aqui no Arena uma referência muito bacana de pessoas assim ilustres do nosso futebol e de matérias muito bacanas que faz acrescentar bastante para a gente. Ok, Simão Teles Marcelá, daqui a pouco a gente tem um pouquinho, tem uma surpresa para você. Tem um pouquinho aí da sua história, imagens que você não viu ainda e que nós temos no arquivo da TV Cidade Verde, o maior arquivo esportivo da televisão piauiense. Eu quero agradecer a você pela presença hoje conosco. Você tem mais alguma observação a fazer sobre os convocados do Felipão, Cima? Não, tá, como eu já frisei, eu acredito que já tenha sido escolhido. Eu acredito que vai ser esse pessoal aí que terminou a Copa das Confederações, que vai ser novamente convocado. São isso. A gente está falando de jogadores, mas o Felipão foi uma boa escolha como técnico? Foi. Aníbal, obrigado pela presença, viu, Aníbal? Nada, porque eu acho que o grande mérito do Felipão é o que o Dídimo tocou, né? A parte disciplinar. Ele é um grande disciplinador e para treinar uma seleção brasileira com muitos jogadores de nome, né? Com muito orgulho, com muito dinheiro, muita fama, tem que ser disciplinador, né? Então acho que está bem entregue, agora é só torcer para que ele possa realmente fazer um grande trabalho e a gente possa realmente, essa Copa do Brasil, não deixar escapar, como deixamos escapar a Copa de 50. Ok, obrigado também ao nosso Dídimo, o homem das 5 Copas.